Bom, gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre estratégias de busca e base de dados de patente, tá? Eu começo mostrando para vocês uma imagem que trata justamente das possíveis ferramentas utilizadas no sentido de realização de uma busca de determinados dados sobre patentes ou até sobre bibliografias, né? Dependendo da base de dados que você está analisando. Obviamente que aqui a gente vai falar muito mais sobre base de dados de patente. Mas quando você faz uma busca, por exemplo, no Google, né, você tem algo que pretende procurar no Google, você opta por colocar ali naquele espaço de busca do Google, né? Quando você entra no site, imediatamente você se depara com aquele ambiente de busca, onde você digita num determinado espaço ali o que lhe interessa, na verdade, né? E aí o que você faz ali, basicamente, é utilizar uma palavra, né, que pode ser considerada de repente como uma palavra-chave, talvez possa não ser a mais indicada, mas queira ou não queira, é uma palavra-chave que passa a ser utilizada pelo algoritmo do Google como uma forma de encontrar aquilo que possivelmente você deseja. É óbvio que existem várias outras formas de você conseguir lograr êxito em uma busca de dados, seja em ambiente de patente ou de referências bibliográficas, né, acadêmicas. Eu listo aqui para vocês algumas delas, então perceba que eu tenho aqui as palavras-chave, eu tenho os titulares, por exemplo, de uma determinada patente, os inventores, né, e aí não confunda titulares, inventores. Eu tenho as classificações, o famoso IPC, né, então seria aquele Código Internacional de Patente, né, ou CIP. Eu tenho as citações, então patentes são sim citadas, né, então pode ser que através das citações eu consiga atingir o meu objetivo de identificação ou até mesmo de prospecção, e entre outros, né, o etc. que você vê ali, entre outros. E o grande ponto no que diz respeito a uma estratégia, uma boa estratégia, é você, de posse, obviamente, da experiência que você tem neste tema, você saber escolher a melhor das ferramentas. Aqui eu coloco para vocês um ponto de interseção onde eu posso utilizar todas, mas talvez não seja de interesse daquele que faz a pesquisa, e talvez apenas as classificações de patentes já é o suficiente. Em uma outra situação, talvez as palavras-chave, pode ser que através dos inventores eu consiga identificar alguma coisa, ou através das citações, pode ser que uma determinada patente muito citada me leve a um contexto que é um contexto interessante, talvez aquele estágio inicial da tecnologia, o primeiro pedido de registro, talvez, por conta das citações. Então a estratégia melhor é aquela que, primeiro, responde de maneira mais adequada aquilo que você tem como objetivo dentro de um estudo de prospecção. É óbvio que você vai ser apresentado para todas as possíveis estratégias que podem ser utilizadas, mas quem vai definir qual estratégia seguir será você, de posse, obviamente, do conhecimento delas e da experiência com relação ao tema que você está pesquisando. E aí vamos imaginar que a pergunta seja qual é o objetivo da sua busca, né? Bom, de repente o objetivo é a definição do estado da técnica. A intenção realmente é você criar um contexto que possa explicar como se encontra a situação atual daquela técnica ou daquela tecnologia. Uma outra possibilidade seria o monitoramento de concorrentes em um determinado setor, que também acaba sendo um objetivo a ser alcançado quando da realização de uma prospecção utilizando uma ou outra estratégia. Pode ser que a intenção seja a identificação de mudanças na estratégia de pesquisa e desenvolvimento de P&D, também completamente passível de ser identificado como um dos objetivos frente a uma prospecção que está realizando uma ou outra estratégia. Pode ser que o objetivo seja a identificação de países onde existe uma proteção, o que pode lhe dar um horizonte diferenciado no que fazer ou no que não fazer com relação ao depósito da patente, ou melhor, do produto
ou processo que você está pleiteando. Outro objetivo, de repente, pode ser a identificação de principais inventores, e aí, identificando os principais inventores, a possibilidade de ou entrar em contato ou definir futuras parcerias, também é uma possibilidade. Outro objetivo seria o rastreamento de competência e tecnologia, né? Competência tecnológica, na verdade. Então, quando você consegue identificar, por exemplo, grupos que estão diretamente relacionados àquela tecnologia a qual você pretende amadurecer ou até mesmo desenvolver. Outro objetivo pode ser a busca para a verificação de infração ou liberdade de exploração. Essa também é um objetivo interessante, uma vez que, quando identificado, você pode decidir por continuar ou não. Antecipação de movimentos, grau de difusão de uma tecnologia através das citações, também pode ser o objetivo da prospecção a ser realizada. Mapeamento da evolução dos depósitos por países e empresas, também um objetivo estratégico que você pode, de repente, estar interessado em fazer. Identificação de tecnologias emergentes, quando da realização da mesma você consegue definir se o que você está propondo caracteriza-se como uma inovação radical, é realmente a primeira no contexto ao qual assim, a mesma se encontra, ou de repente pensar em um incremento, caracterizando a mesma como uma inovação incremental. Então, saber quais são as tecnologias emergentes podem te dar essa noção do que realmente fazer. Mapeamento da evolução de tecnologias no tempo, identificação do início da tecnologia, ou seja, aquela chamada patente fundamental, né? Você consegue fazer isso traçando através de citações, você consegue chegar, né? Traçando esse caminho reverso através de citações. E por último, identificação de potenciais rotas para aperfeiçoamento em produtos ou processos que já são existentes. E aí, nessa mineração de dados, você pode identificar realmente qual grupo de tecnologias seria bem mais interessante para a tua empresa definir como um perfil para os próximos anos, uma vez que você consegue identificar estas rotas, identificando, obviamente, produtos e processos que requerem um ou outro aperfeiçoamento, né? Então, seriam esses os objetivos que poderiam justificar a busca, né, de dados em uma base de patente. Com relação aos campos da busca, nós temos o título, né? Então você pode fazer uma busca a partir do que possivelmente vai ser identificado nos títulos dos documentos. Então eu quero procurar sobre Covid, eu vou utilizar como campo de busca o título. Então a base de dados vai me fornecer tudo que aparece com o termo Covid no título dos documentos, no título dos documentos de patente. Eu posso também fazer a busca pelo resumo, que é um outro campo de busca, né? Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, a palavra Covid vai aparecer em todos os resumos que vão ser apresentados para mim. Então, digamos que eu tenha colocado Covid-19, né, que é o Covid-19, e tenha solicitado para que esse termo seja identificado no campo de busca resumo, lá da base de dados que eu estou analisando. INPI, SpaceNet, PatentScope, qualquer um desses, Lens, né? E aí eu consigo obter com isso 2.000 registros, por exemplo. Então são 2.000 registros onde o termo Covid-19 se encontra no campo de busca resumo, né? Existem outros campos, né, como número de depósito, publicação, né, os dados de prioridade, né, datas são muito utilizadas, principalmente a data de publicação, né, gente? Nome do depositante ou inventor, né? Então são todas possibilidades de busca, né? A localidade do inventor, a classificação internacional. Classificação internacional também é um dado que pode ser utilizado, é um campo de busca que pode ser utilizado. Classificação internacional ou algumas outras, como é o caso
a europeia, né? O que acontece é que a mais conhecida é a Classificação Internacional de Patentes, né, o IPC. Mas existem outras classificações. Então, para aquelas depositadas na Europa, existe também um segundo tipo de classificação, essa que você está vendo aí, a ECLA, que traz consigo, a diferença é que ela traz consigo alguns outros códigos mais específicos para as tecnologias. Tá? Então estes seriam os principais campos de busca. É óbvio que eles vão oscilar de base de dados para base de dados. Então Orbit vai trazer para ti campos de busca, por exemplo, que outras bases talvez não ofereçam. Né? E a combinação dos mesmos também, elas podem variar de base de dados para base de dados. Com relação às palavras-chave, a gente pode dizer que as mesmas elas se caracterizam como termos específicos que vão ser utilizados para a identificação daquele objeto de estudo. Né? Óbvio que as mesmas elas vão ser específicas para cada idioma, como eu coloco para vocês aqui no slide. Então, se a base de dados é uma base de dados nacional, como o INPI, você coloca as suas palavras-chave lá em português mesmo. Não existe a necessidade de você colocá-las em inglês. Mas quando você fala de outras bases, aí acaba sendo necessário que você faça a adequação para o inglês, né? Acaba sendo necessário. Tem algumas situações que elas vão exigir de você um pouquinho mais de atenção, que é isso que eu coloco nesse círculo abaixo aí, que diz assim, ó, conceitos acabam exigindo mais de uma palavra, né? E aí é bom que você fique atento para isso, porque se eu for procurar sobre Covid-19 é bem simples, eu coloco Covid-19, Covid-19, tudo que vai aparecer para mim provavelmente vai ser sobre o que nós temos com relação a este tema, ao Covid-19, e com picos de produtividade nos últimos 2 anos. Vamos pensar dessa forma, né? 1 ano e meio, né? Mais ou menos. No entanto, se eu estou atrás de cultivo de peixe, por exemplo, métodos para cultivar peixes, então talvez seja um pouco mais complicado, porque eu não tenho um termo só, então eu tenho um procedimento sobre o qual eu quero me debruçar para fazer uma avaliação do estado da arte, ou ver de repente quais são os que mais produzem tecnologia nesse sentido, os países, quem são os depositantes, quem são os autores. E aí talvez isso exija um pouquinho mais de cautela no que diz respeito à utilização das palavras-chave, porque eu não estou atrás de um termo específico, em si, de um conceito, de um contexto que envolve determinadas tecnologias. Então o risco aqui é de eu ter uma quantidade muito grande de trabalhos nas minhas buscas que não necessariamente refletem o que eu estou querendo, especificamente para cultivo de peixes, por exemplo. Então há de se observar com cuidado isso. Outra questão é que diz respeito aos desenhos e aspectos construtivos, né? Eles podem também ser de difícil definição, segue uma linha muito parecida com esse exemplo que eu acabei de colocar com relação ao cultivo de peixe. A dificuldade que seria de você realmente isolar um número específico de tecnologias que estariam relacionadas com o seu interesse no processo de prospecção. E você também precisa saber de que a utilização de sinônimos ela acaba se tornando uma ferramenta interessante, né, na construção das palavras-chave nesse sentido. Tanto que eu coloco aqui para vocês de que sinônimos e formas de descrição, como essas que são apresentadas neste site, o Tesaurus, são de grande valia. Então, se você for lá em www.tesaurus.com, do jeito que eu coloquei aqui para você, você identifica uma interface semelhante a essa. Nessa interface, facilmente você identifica o local onde você deve colocar a sua palavra-chave e, quando da busca, ele vai te fornecer os possíveis sinônimos, né? Em vermelho, aqueles possivelmente mais relacionados, e nessa tonalidade de laranja, né? Os menos relacionados, né? Inclusive, ele deixa claro aí para você que o que está em vermelho é o que é mais relevante, né?
Então, essa seria uma das possibilidades de você identificar um número maior de sinônimos, talvez alguns, inclusive, que não façam parte do escopo da tua busca, né? Do contexto da tua busca. Então, alguns que de repente você nem imagina podem funcionar como sinônimo interessante na construção das palavras-chave. Aqui nós temos mais um outro exemplo, que seria o Power Thesaurus. Então, www.powerthesaurus.org/tecnologia, você vai direto para essa página, onde também, da mesma forma, você consegue fazer o input da palavra-chave e identificar ali quais seriam os sinônimos associados à mesma, né? Então, eu fiz um teste aqui, coloquei vacina, obviamente que o site é em inglês, eu preciso colocar em inglês, então eu coloquei vaccine, e aí eu tenho aí os sinônimos, né? Ele te dá a opção também de trabalhar com antônimos, definições, né? Então, emprego da mesma em frases, somente as palavras. Então dá para brincar, né? Dá para definir o que mais interessa, na minha opinião, que são os sinônimos, e eu sugiro que vocês deem uma olhada quando da busca por palavras-chave. Uma outra base de dados para enriquecer sinônimos ou esclarecer sobre alguns conceitos é o chamado TESBio, né? Que é esse que você está vendo aí, que é o Tesauros em Biodiversidade, digamos assim. E o mesmo nada mais é do que uma base de dados oriunda da combinação aí dos dados da BHL e da Cielo, né? Então, tem como autor o Museu de Zoologia da USP, e é uma base que estrutura 5.128 termos que tratam sobre biodiversidade, né? Biodiversidade. Então, nós temos aí um banco de dados estruturado por disciplinas e conceitos que estão correlacionados com a chamada ciência da vida. Então, você pode fazer alguns testes, colocar alguns termos aí, seguindo essa linha, né? Então, eu tenho aí biossegurança, biotecnologia, e aí você consegue identificar o conceito dos mesmos. Isso quando for necessário, né? Já foge um pouquinho da questão de sinônimos, mas traz consigo alguns conceitos que podem ser úteis, principalmente para aquelas pessoas que não são da área. E por último, dentro desse campo de busca que trata sobre as palavras-chave, eu apresento para vocês o Sign and Finder, que nada mais é do que um banco de dados onde eu posso procurar por nomes científicos e nomes comuns de plantas e de animais. Eu fiz aqui um teste, se você prestar atenção, você vai identificar ali que eu selecionei nome científico, né, e eu pedi que ele identificasse para mim o termo colossoma, né? Então tá aqui, ó, próximo onde tem esse botãozinho azul, né, que foi o que eu selecionei. Eu poderia selecionar scientific name ou poderia selecionar common name, bem ao lado, né? Então eu defini colossoma como a palavra-chave de busca e pedi que ele avaliasse dentro do banco de nomes científicos. Ele retorna para mim a busca com o termo colossoma, definindo aí inclusive o autor, na verdade os autores, né, Engelmann e Kennan, de 1993, na verdade é 1903, na verdade, né, e deixa claro para mim qual seria o nome comum. Então você vê mais bem embaixo, né, tá ali o tambaqui, é o nosso famoso tambaqui, Colossoma macropomum, tá? Também uma base de dados interessante para consulta de alguns termos científicos, principalmente quando você não é da área e precisa fazer uma busca e se apoderar, em especial, de repente, do nome de uma determinada espécie. Então, essa seria também uma outra abordagem, especificamente para o campo de busca palavra-chave, tá, gente? E aí nós temos o seguinte contexto. Imagine a seguinte situação. Imagina que você não utilizou todos os sinônimos que você poderia ter utilizado quando da busca de uma determinada tecnologia, uma determinada base de dados, de patente, por exemplo,
Então você acabou não utilizando todos os sinônimos que poderia utilizar. O resultado disso é o que você está vendo no quadrado do lado esquerdo, que fala sobre a perda de documentos se todos os sinônimos não são utilizados. Resumo, o que você tem são respostas insuficientes. Por outro lado, veja o que acontece no quadrado do lado direito. Documentos irrelevantes quando todos os sinônimos são utilizados. Então você fez um apanhado de uma quantidade tão grande de sinônimos que o resultado é uma quantidade também grande de documentos que são irrelevantes para a sua busca. Eu tenho, por exemplo, pedidos de registros de várias patentes que não me interessam por conta do excesso de sinônimos que eu acabei utilizando na minha busca. O que resulta no que a gente chama de uma precisão inadequada, pouca precisão. Então, quando eu tenho o contexto de respostas insuficientes versus pouca precisão por conta do uso excessivo de sinônimos ou a falta dos mesmos e uso excessivo, respectivamente dentro desse contexto de respostas insuficientes e pouca precisão, acaba que você precisa dosar. Né? O resultado disso é que cabe a você, como parte interessada nesta busca, nesta prospecção, saber dosar ou, na verdade, saber utilizar os melhores sinônimos. Porque a resposta não vai estar em utilizar todos, mas sim os melhores, os mais adequados. E aí vai aqui a dica de quem frequentemente está fazendo essas buscas. Eu sugiro de que as buscas que levam em consideração a utilização de palavras-chave, quando possível, sejam combinadas com outros tipos de classificação. A classificação, por exemplo, de patente, né, o IPC, ou de repente os países dos depositantes, né, os inventores. Então você precisa, na verdade, combinar. A partir daqui você começa a perceber que o mais interessante é você combinar campos de busca. Né? É interessante que você combine sinônimos, combine palavras. E mais à frente eu vou inclusive mostrar para vocês como são construídas estas estratégias de busca utilizando as palavras-chave. Uma forma de você otimizar a tua busca utilizando palavras-chave é através da utilização dos chamados operadores lógicos ou os caracteres de truncagem. Vamos falar primeiro dos operadores lógicos. Então, os operadores lógicos nada mais são do que termos que, quando combinados às tuas palavras-chave, vão definir o tipo de busca a ser apresentada para você pelo software, né? Pela base de dados. Então, os operadores booleanos eles não foram criados para busca em base de dados de patentes, muito pelo contrário. Né? Então, são ferramentas que são oriundas lá da matemática e que estão presentes em várias estruturas de busca. Né? O próprio e-mail que nós temos, ele pode se valer de operadores booleanos, né? Operadores lógicos. O site do Google, né? Também. Né? Então, vários sites de buscas usam a matemática que está por trás dos operadores booleanos. Então, eles seriam definidos como os termos and, or e not. Tá? Então, em linhas gerais, o que você teria seria a utilização do termo and entre duas palavras-chave. Por exemplo, dá uma olhadinha para esse quadrado que está do lado direito. Né? Então eu tenho um círculo, um conjunto A e um círculo representativo do conjunto B. Perceba que existe um ponto de interseção, né? Que na primeira imagem, de cima para baixo, mostra em amarelo o ponto de interseção entre A e B. O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, gente, que quando eu coloco, por exemplo, numa busca, né, naquele espaço ali, naquela área de busca, de um determinado buscador, quando eu coloco Covid and vacina, ou vaccine, né? Então depende de você está em uma base de dados nacionais ou não. Então quando eu coloco and, o buscador vai me apresentar tudo que existe na forma de interseção entre esses dois termos, ou seja, é necessário que apareça para mim somente os dados oriundos de pedidos de registro, se for um caso uma base de dados de patente, só vão aparecer registros que possuem os dois nomes juntos, ou seja, a interseção entre o que eu coloquei como termo A e o termo B. Então, obrigatoriamente tem que aparecer Covid-19 e vacina. Entende?
Ah, Mauro, por que se eu colocar Covid e der um espaço e colocar vacina, não vai dar no mesmo? Não, se você colocar Covid, der um espaço e colocar vacina, ele vai apresentar para você tudo que existe de Covid, tudo que existe de vacina. Entende? Se você colocar Covid and vacina, vai aparecer somente aquilo que possui os dois termos ligados. Então, digamos que o campo que eu escolha seja o resumo. Né? Eu quero que procurem, dentro da base de dados, nos resumos dos pedidos de registro de patente, o termo Covid and vacina. Então, o que vai acontecer é que ele vai me apresentar somente os registros que possuem no resumo o termo Covid e vacina juntos. Certo? Se por um outro lado eu colocar Covid or vacina, né? Covid-19 or vacina. Então, na verdade, o que eu tenho aí é tudo. Eu tenho tudo. Eu tenho tanto que só tem Covid, quanto que só tem vacina, quanto que tem Covid e vacina junto. Tudo, né? Eu tenho tudo. Ou, quando eu uso o operador booleano not, então seria Covid, not vacina, né? Ele vai me apresentar somente o que tem Covid. Só o que tem Covid. Sem a relação Covid-vacina e sem vacina. Ou eu posso colocar vacina not Covid. Então ele vai apresentar tudo sobre vacina, exceto vacina com Covid, exceto Covid. Então esses seriam os operadores booleanos dentro do que nós chamamos de operadores lógicos, e a forma de utilizar os mesmos segue este padrão. Eu coloco para vocês aqui um resuminho na forma de um texto que diz que o AND ele é usado para encontrar registros contendo todos os termos separados pelo operador. O OR é usado para encontrar registros que contenham um dos termos separados pelo operador. E o NOT usado para excluir os registros que contenham certas palavras da busca que você está realizando. Então seria, respectivamente, interseção, agrupamento e exclusão. Existe um outro operador lógico que é o operador de proximidade. Nesse caso aqui a gente vai usar o near, né, que significa próximo em inglês. Então eu poderia utilizar como exemplo, mais uma vez, Covid e vacina. Então seria Covid near vacina, por exemplo. O que isso me traz em uma base de dados de patente? Eu vou encontrar tudo que tiver Covid e vacina, né? E aí eu posso dizer que eu quero procurar no resumo ou no título, enfim. Mas quando eu coloco Covid near vacina, que é o primeiro exemplo que você está vendo lá embaixo, o buscador vai me apresentar todos os pedidos de registros que possuem o termo Covid distante do termo vacina por 15 palavras. Mas, Mauro, eu estou percebendo aqui que você colocou near/x, né? Ainda coloca assim, usado para encontrar registros onde os termos unidos pelo operador estejam a um determinado número de palavras de cada um. Pois é, quando eu não coloco esse x, o x aí representa uma variável, né? Aí vai de 1 até o infinito, obviamente que não vai caber infinito, mas esse x representa o número de palavras que você quer que esteja entre um termo e o outro, né? Nesse quesito proximidade. Quando você não coloca o x, coloca só o near, o algoritmo, seja ele qual for, se ele utilizar um operador lógico de proximidade, ele vai definir como 15 palavras a distância do primeiro termo e o segundo termo. No entanto, eu posso colocar como ainda no exemplo, mas o segundo exemplo, que coloca Covid near, coloca um tracinho, uma barra, 10 e por último vaccine, né? Então, os termos Covid e vacina apareceriam próximos uns dos outros por uma distância de 10 palavras. Então seria mais ou menos assim a utilização do operador de proximidade near. Aqui eu tenho um último grupo de operadores, que seriam os operadores de comparação, muitos deles conhecidos por vocês. Eu tenho aquele que representa maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual, o operador de comparação de igualdade e o de diferente, representado aí por exclamação e o símbolo de igual, né? Qualquer um desses tem como significado, né, como eu coloco para vocês na tabela, equivalente à definição do nome do operador. E podem ser muito bem utilizados também para busca em base de dados, tá, gente? É uma das ferramentas de busca em base de dados a utilização desses operadores de comparação. Bom,
Aqui nós temos os caracteres de truncagem. E o que na verdade vem a ser esses caracteres? Gente, esses símbolos que vocês estão vendo aí, então eu tenho um asterístico, né, interrogação, cifrão, o hashtag, né, o jogo da velha, conhecido jogo da velha, eles são utilizados para recuperar variações que podem definir termos no singular, ou plural, né, diferenças de grafia, por exemplo, terminações de palavras, né. Tudo isso pode ser recuperado através da utilização dos operadores de truncamento, né, os operadores de truncagem. Eles são símbolos, né, como eu acabei de falar para vocês, que acabam sendo utilizados como a raiz das palavras, para que o computador, eles são utilizados de uma tal forma que o computador consiga identificar a raiz da palavra e, a partir deles, defina a inserção ou não de um determinado símbolo, né, uma vogal ou qualquer outra letra, né, podem ser definidos no final, no início das palavras, né, e eles vão variar de base de dado para base de dado. Isso precisa, e você precisa ficar atento, né. É interessante você consultar o help ou o menu ajuda de uma determinada base de dados para que você possa identificar quais operadores lógicos de truncagem ou de truncamento estão disponíveis naquele ambiente. Aqui eu coloco alguns exemplos para vocês. Então eu uso o radical mosquite bem aqui, só que eu tirei, por exemplo, o O e botei um asterístico, né? Botei aqui um caractere de truncagem com um asterístico, que vai recuperar, ou não vai recuperar nada para mim, né? Ou vai recuperar vários caracteres ali justamente onde eu botei o asterisco. E aí pode vir mosquito, mosquitos, mosquiteiro, né? Pode vir de um tudo, certo? Ou de repente eu poderia deixar mosquito e botar o símbolo de interrogação. Nesse caso, ele vai recuperar para mim apenas um caractere. Então, pode continuar mosquito, mas pode aparecer mosquitos, né? E isso eu posso utilizar durante a minha busca também. Olha o que acontece com o cifrão. O cifrão, ele recupera um ou nenhum caractere, mas ele preserva o radical. Então, quando eu coloco na palavra color, né, então entre o O e o R eu coloquei o cifrão, ele vai recuperar para mim ou color, né, já que ele recupera um ou nenhum caractere, mas ele pode colocar também o color, né? Aqui ó, color, botou um U aí, né? E por último o hashtag, onde eu tenho mosquiteiro, digamos, e aí eu tirei o O e botei o jogo da velha, o hashtag que você está vendo aí. Neste caso, ele acaba sendo muito utilizado para a busca de termos masculinizados ou feminizados. Então eu tenho mosquiteiro, parei no R, botei o hashtag, ele vai recuperar para mim mosquiteiro, vai recuperar para mim mosquiteira, por exemplo, né? E por último eu tenho o uso das aspas, como também um operador lógico identificado pelos algoritmos das bases de dados de busca, onde toda vez que eu utilizo aspas para recuperar um determinado termo, o termo buscado é exatamente aquele dentro das aspas. Então, se eu não tivesse colocado, por exemplo, pharmaceutical composition, que é o que você está vendo aí, ó, a composição farmacêutica aqui embaixo, né? Então, se eu colocar só pharmaceutical composition sem os asterísticos, a base de dados iria me apresentar registros tanto apenas com pharmaceutical quanto com composition. Então seria um catatal, né, de registros só com pharmaceutical e um catatal de registros só com composition. E não necessariamente a relação entre os dois, né, a interseção entre os dois. Quando eu coloco as aspas, aí ele só me apresenta registros que tenham o termo, e aí eu que defino onde é que eu quero o termo, no título, no resumo, ou qualquer outro lugar, mas ele só vai me apresentar registros que contenham o termo pharmaceutical composition. Tá? Então essa é uma alternativa quando dá necessidade de restringir mesmo a sua busca, a utilização de aspas também, certo? Uma outra forma de realização de busca é utilizando os parênteses, né, dentro dos operadores lógicos. Então perceba, imagine que eu esteja procurando pelo termo energia solar e vento
mas eu preciso de registros, né, de patentes que relacionem energia solar e vento com turbina, né, com turbina, mas não necessariamente vento e, e energia solar, né? Então, se possível, separados de repente, né? Então, enfim, eu consigo construir esta busca através do seguinte critério: eu coloco vento or solar tudo dentro do parênteses, ou seja, para quem lembra dos booleanos, eu tenho o or como aquele que vai me trazer tanto o que eu encontro como vento, né, registros contendo vento, mas também registros contendo solar, né, tudo, vento, solar e a interseção entre eles, certo? Perfeito. Só que depois do parêntese eu coloquei o AND. E lembre-se que o AND procura especificamente a interseção entre um termo e outro. Qual é o primeiro termo? O primeiro termo é todo o universo vento e solar. E o segundo? Turbina. Através dessa pesquisa aqui, gente, eu tenho certeza que eu vou encontrar registros de trabalhos relacionados com o termo vento e turbina e documentos também contendo o termo solar e turbina. Né? Certeza que eu vou encontrar isso daqui. Entendeu? Por conta da construção. Se Maurício tirasse isso daí, mas se tirasse, não necessariamente, se tirasse os parênteses, não necessariamente você teria isso, porque veja, a problemática que seria você ter o solar and turbina e antes do solar o vento com o booleano or. Então, certamente você teria um problema no que diz respeito à tua busca. Né? O que seria uma busca parametrizada aqui, o que deveria ser uma busca parametrizada aqui, na verdade causaria um certo ruído nos resultados gerados pelo algoritmo. Então dessa forma fica muito mais organizado, muito mais organizado. Eu poderia colocar um AND aqui dentro? Poderia, perfeito, perfeito. Se eu coloco um AND aqui dentro do parênteses, ou seja, vento and solar. Vento and solar significa que eu só quero documentos que possuem o termo vento e solar junto. Quando eu coloco vento and solar e fora do parênteses eu coloco and turbina, só vai aparecer a combinação vento e solar, vento, solar e turbina, tudo junto. Né? Estes serão os documentos que você consegue obter. Então essa brincadeirinha é bastante interessante você tentar fazer. Pode ser no Scholar Google, pode ser no INPI, que talvez vocês já tenham mexido alguma vez. É interessante porque você coloca as palavras sem os conectores booleanos e verifica quantos registros foram encontrados. Depois você insere os booleanos e você percebe que você tem uma diminuição neste número. Né? Geralmente uma diminuição. Pode ser que eu tenha um aumento, pode. Se eu começar, por exemplo, com AND e logo depois passar para OR, certamente eu vou ter um aumento. Mas quando dá a intenção realmente de restringir a busca, cada vez que você vai utilizando os conectores lógicos, né, de forma adequada, a intenção é que o número de registros, o número de documentos caia, né, e se afunile cada vez mais, deixando realmente somente aqueles que são de interesse da sua busca. Bom, gente, aí a gente passa para a escolha da base de dados de patente. Qual base de dados eu devo escolher? Qual é a melhor? Qual seria mais interessante ser escolhida quando da intenção da publicação, por exemplo, de um artigo de prospecção, né, ou da prestação de serviço, quando da solicitação por parte de uma empresa. Gente, existem 3 pontos que precisam ser levados em consideração quando da escolha da base de dados de patente. Primeiro é o objetivo da busca. Por que o objetivo da busca? Porque dependendo de qual seja o seu objetivo, você pode definir por uma base de dados nacional ou uma base de dados internacional. Né? Então, por exemplo, quais países na verdade te interessam? Né? E aí, frente a isso, você define se você vai utilizar uma base de dados que restringe os documentos na América Latina, ou uma que seja abrangente, ou uma que seja, por exemplo, específica para os países asiáticos, Europa, Estados Unidos, enfim. Então você consegue definir a partir do objetivo da tua busca. Né? A segunda seria os recursos da base. Existem bases de patente que
trazem alguns recursos para você e acabam omitindo outros, né? Ou sendo impossibilitadas, na verdade, de te fornecer outros. Existem bases de patentes que te deixam utilizar parte dos seus recursos, fazendo com que a grande totalidade dos mesmos seja feito somente a partir de uma assinatura, né? Então são bases híbridas, então elas fornecem uma parcela de utilização dos recursos e uma outra parte, o conteúdo mesmo completo da mesma exige a assinatura. E existem também situações em que a base de dados não te fornece, por exemplo, fazer o download dos seus dados pesquisados. Então você faz um levantamento de dados e o levantamento desses dados eles não conseguem ser facilmente exportados, por exemplo, para uma planilha de Excel, onde você vai poder analisar os índices, os, os registros, né, as datas dos registros, os autores, né, as indicações, as classificações internacionais, né, de patente, enfim, né, coisas que facilmente você conseguiria fazer com outras bases de dados. Já existem outras que vão inclusive fornecer para ti o download, a exportação desses dados já em formatos passíveis de serem abertos em outros programas. Programas que, por exemplo, dão tratamento aos dados de bases de patentes, então, com relação a autores, definindo, por exemplo, quais são os autores que publicaram mais nos últimos anos, ou inclusive fazendo testes estatísticos de regressão, clusterização, agrupamento, classificação, né, prevendo determinadas situações. Então, tudo isso é possível de ser feito, mas isso é facilmente realizado quando você consegue extrair da base de dados os dados da tua busca, né? E NPI, por exemplo, ele não vai te fornecer um arquivo com esses dados em formato CSV, por exemplo, que é um formato que pode ser aberto na base, pode ser aberto no Microsoft Excel, né? Então o NPI já não faz isso. Já a base de dados Lens, sim. A Lens, inclusive, te dá a opção de fazer busca por patente, mas também busca por artigos científicos, né? O Web of Science também te dá a condição de fazer busca por artigos científicos e também consegue fazer com que as tuas buscas sejam obtidas, né? Sejam transformadas em banco de dados CSV, né? Que podem ser abertos também no Excel. Então, os recursos da base também vão ser pontos de divisão entre a tua tomada de decisão. Então, se na verdade eu não só estou querendo fazer um levantamento e não vou precisar levar esses dados para fazer análises mais refinadas, eu posso utilizar uma determinada base. Mas se em outra situação eu precisar fazer análises um pouco mais refinadas e por conta disso eu preciso fazer um download dos dados da minha pesquisa, talvez uma outra base que te dá essa opção acabe sendo mais interessante. E por último, o custo da busca. Né? Por quê? Porque costuma-se dizer que o custo ele aumenta em função da dificuldade. Tá? Então, às vezes é preciso que você lance mão de bases comerciais, outras vezes não. Né? Então, isso tem que ser levado em consideração, né? O custo dessa busca. Tá? Na maioria das vezes você consegue, fazendo uma combinação de bases de dados, fugir dessa necessidade de, porventura, precisar custear assinaturas ou o que quer que seja com relação à base de dados. No entanto, nem sempre isso é possível. Tá? Na maioria das vezes, sim. E a gente consegue demonstrar isso facilmente para vocês nos artigos publicados pelo Profinit, onde você consegue executar isso. Começamos aqui com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Nossa base de dados nacional com relação à propriedade intelectual. Então eu tenho aqui o INPI. Né? Obviamente você consegue acessá-lo através do site www.inpi.gov.br. As opções de busca, né? As opções de pesquisa que nós temos no mesmo são as do tipo básica e as do tipo avançada. Eu sugiro sempre, quando você for fazer a busca, que você faça um esforço de utilizar a pesquisa avançada, mas nem sempre dá tempo. Às vezes é uma busca rápida, um panorama rápido, e aí talvez a pesquisa básica seja mais interessante. A atualização dos dados do INPI, gente, eles ocorrem semanalmente. Então toda semana os dados eles são atualizados na base de dados.
conteúdo que a base te fornece, ele é constituído por título, resumo, nome do inventor, tá? Tudo isso, obviamente, divulgado após a fase de sigilo do pedido de patente, tá? Aos 18 meses lá direitinho. Recursos da pesquisa nós temos os operadores booleanos, né, e os caracteres de truncamento, você consegue fazer uso dos mesmos. Com relação às ferramentas e opções, a interface é uma interface em português e a pesquisa ela somente é feita em português também. E o formato de saída dos dados ele se dá através ou da impressão ou dos dados salvos, tá? No entanto, perceba que a possibilidade de exportar dados não existe. Lembra, como eu havia falado agora há pouco, você consegue salvá-los, mas você não consegue exportá-los para uma planilha, por exemplo. Isso não é possível, certo? Aqui nós temos uma outra base de dados, que é o SpaceNet, né? É basicamente simples, né? Então você digita lá no Google SpaceNet e facilmente você consegue encontrar o link para a base de dados. O SpaceNet, gente, ele é uma base de dados do Escritório Europeu de Patentes, tá? O IPO. Não é o IPO, tá? Não é o IPO. Não é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, não. É a IPO, né? O Escritório Europeu de Patentes. O SpaceNet é constituído de mais de 120 milhões de documentos, tá? De escritórios de patentes governamentais que estão distribuídos em mais de 100 países. Tá? Vale ressaltar também que a própria SpaceNet ela também disponibiliza para você o que a gente chama de o Latchpad. Latchpad. O Latchpad nada mais é do que uma base de busca para documentos de patentes em espanhol e em português, né? Daqui da América Latina, que está dentro também do SpaceNet. Tá? Os tipos de pesquisa que você pode fazer no SpaceNet são pesquisas rápidas, avançadas, por número, pode fazer número do registro, obviamente, você pode fazer utilizando as classificações, né? Então tem o ECLA, IPC, CPC, todas elas estão disponíveis lá. Né? O período de abrangência que você tem ali são registros que datam de 1836, então desde 1836 você tem documentos. A atualização ela é semanal, tá? A interface ela é uma interface amigável, de fácil visualização. É permitido para você fazer alterações dos parâmetros nos campos de busca e aí de maneira simultânea você consegue também fazer visualização dos documentos, né, que estão sendo apresentados. Você tem acesso a documentos citados, citantes, tá? Permite baixar, por exemplo, a folha de rosto das patentes, né, que acabam aparecendo na sua lista de resultados. São funcionalidades que algumas outras bases não te fornecem. E ao final de tudo isso, ela te dá ainda a possibilidade de apresentação dos dados da tua pesquisa na forma de gráficos. Então, realmente bastante interessante. O SpaceNet chegou a dizer que seria interessante que o mesmo fizesse parte da lista de bases de dados a serem consultadas em trabalho de prospecção de qualquer um de vocês. Então, esse seria o SpaceNet. Alguns outros recursos que essa base te fornece são os operadores booleanos, que nós já vimos anteriormente, e os caracteres de truncamento, que nesse caso são o asterístico, o símbolo de interrogação e o jogo da velha. Uma outra ferramenta que existe é que em alguns casos existe a opção de tradução. Tá? Então a interface ela traz nessa sua versão mais recente a opção de converter para a língua que você desejar. Tá? Então é uma opção interessante com relação a essa última versão do SpaceNet. Alguns outros recursos que essa base te fornece são os operadores booleanos, que nós já vimos anteriormente, e os caracteres de truncamento, que nesse caso são o asterístico, o símbolo de interrogação e o
Jogo da velha. Uma outra ferramenta que existe é que em alguns casos existe a opção de tradução, tá? Então a interface ela traz nessa sua versão mais recente a opção de converter para a língua que você desejar, tá? Então uma opção interessante com relação a essa última versão do SpaceNet. Uma outra base de dados, gente, é a Patent Inspiration, que é essa que você está vendo aqui, né? Patent Inspiration é uma base de dados bastante intuitiva, né? Que te dá condições de realmente vasculhar no interior da mesma e fazer suas consultas. Ela usa também operadores lógicos, então não é muito diferente nesse sentido do que diz respeito às outras bases. O grande diferencial da Patent Inspiration são os gráficos, são muito interessantes. E a mesma, ela possui uma variedade grande de gráficos. Tá? Eu coloco alguns para vocês aqui, para você ter uma ideia. No entanto, além disso, ela também te dá a opção de exportar em vários formatos, te dá a opção de utilizar dentro dela mesma os requisitos de identificação de sinônimos, né, a possibilidade de usar uma quantidade maior de sinônimos. No entanto, o grande ponto aqui com relação à escolha ou não da mesma é que essa base ela é paga. Ou seja, na verdade você tem acesso a alguns dos recursos dela, no entanto, para você ter a grande maioria dos mesmos, e a bem da verdade os melhores dos recursos, você precisa fazer assinatura. Né? Então, só para você ter uma ideia, atualmente para um usuário, esse valor equivale a 99 euros por mês ou 1.100 euros por ano. Isso para um único usuário. É óbvio que você tem aí pacotes para 10, 20, 25, 50, 100 usuários. Mas para um usuário que você tem atualmente é isso, 99 euros por mês e 1.100 euros por ano. Fora essa questão, os recursos que ela disponibiliza para vocês são interessantes quando dá necessidade da construção de um gráfico para uma demonstração ou qualquer outra apresentação, não necessariamente seja realmente uma prestação de serviço no sentido de fazer um levantamento de dados em uma base patentária com notável robustez. Né? Não que ela não seja, mas sempre fica a questão de que você não vai estar realmente pagando pelos recursos e aí não se sabe até que ponto você está tendo realmente acesso a tudo que aquela base de dados pode te oferecer, não necessariamente falando dos gráficos, mas fica o receio. Eu particularmente não sei, não tenho como fazer essa experimentação, né, que seria para o mesmo grupo de palavras-chave ou estruturas de busca ter uma impressão para uma conta free e uma conta paga, né? Não cheguei a fazer esse teste, mas já utilizei desses gráficos para apresentação e realmente são bastante interessantes. Então essa seria uma outra base de dados, a Patent Inspiration. Uma outra base de dados, gente, é a Patent Inspiration, que é essa que você está vendo aqui. Né? Patent Inspiration é uma base de dados bastante intuitiva, né? Que te dá condições de realmente vasculhar no interior da mesma e fazer suas consultas. Ela usa também operadores lógicos, então não é muito diferente nesse sentido do que diz respeito às outras bases. O grande diferencial da Patent Inspiration são os gráficos, são muito interessantes. E a mesma, ela possui uma variedade grande de gráficos. Tá? Eu coloco alguns para vocês aqui, para você ter uma ideia. No entanto, além disso, ela também te dá a opção de exportar em vários formatos, te dá a opção de utilizar dentro dela mesma os requisitos de identificação de sinônimos, a possibilidade de usar uma quantidade maior de sinônimos. No entanto, o grande ponto aqui com relação à escolha ou não da mesma é que essa base ela é paga.
Ou seja, na verdade você tem acesso a alguns dos recursos dela, no entanto, para você ter a grande maioria dos mesmos, e bem na verdade os melhores dos recursos, você precisa fazer assinatura, né? Então, só para você ter uma ideia, atualmente para um usuário, esse valor equivale a 99 euros por mês ou 1.100 euros por ano. Isso para um único usuário. É óbvio que você tem aí pacotes para 10, 20, 25, 50, 100 usuários. Mas para um usuário que você tem atualmente é isso, 99 euros por mês e 1.100 euros por ano. Fora essa questão, os recursos que ela disponibiliza para vocês são interessantes quando há necessidade da construção de um gráfico para uma demonstração, ou qualquer outra apresentação, não necessariamente seja realmente uma prestação de serviço no sentido de fazer um levantamento de dados em uma base patentária com notável robustez, né? Não que ela não seja, mas sempre fica a questão de que você não vai estar realmente pagando pelos recursos, e aí não se sabe até que ponto você está tendo realmente acesso a tudo que aquela base de dados pode te oferecer, não necessariamente falando dos gráficos, mas fica o receio. Eu particularmente não sei, não tenho como fazer essa experimentação, seria para o mesmo grupo de palavras-chave ou estruturas de busca ter uma impressão para uma conta free e uma conta paga, né? Não cheguei a fazer esse teste, mas já utilizei desses gráficos para apresentação e realmente são bastante interessantes. Então essa seria uma outra base de dados, a Patent Expiration. A base de dados Patent Lens, ou simplesmente Lens, nada mais é do que um recurso de pesquisa, né, de documentos patentários e de produções bibliográficas, né, então artigos científicos. O banco de dados ele é fornecido pela Cambia, uma organização australiana sem fins lucrativos. Então a base de dados é uma base de dados aberta. Atualmente ela é constituída por 111 milhões de registros de patente, que é o que eu coloco para vocês aqui, né? Esse foi o levantamento mais recente que eu fiz. E como eu já comentei com vocês, ela traz a possibilidade de você fazer um levantamento tanto em base de patente quanto em artigos científicos, tá? Com a possibilidade de busca por autor, citações, busca no título, busca como campo de busca os resumos, em várias e várias outras possibilidades, né? Então, país do depositante, são muitas as opções. Basta que você faça um registro, tá? Você vai precisar fazer um registro na mesma para que você possa descarregar seus dados, né? Ou, na verdade, obter os dados da sua pesquisa. Como assim? Olha, vez por outra você precisa exportar, como já falei anteriormente, os seus dados para uma planilha do Excel, por exemplo. E aí o Lens ele te dá essa possibilidade, inclusive com a possibilidade de exportar em formato CSV, que é o formato capaz de ser lido e organizado pelo Excel. E não é só isso não, o Lens também te dá a opção de exportar teus dados para um outro programa, que é um programa de tratamento de dados bibliográficos, né, que é o Voz Viewer. Tá? O Voz Viewer. Então, o Voz Viewer, por exemplo, para dados de patente, o Voz Viewer vai te dar condições de fazer análises de pedidos de registros em temporalidade. Né? Então, ele consegue te dizer, por exemplo, em termos de autores, né? Então, quais autores que estiveram presentes com relação ao pedido de registro dentro de um determinado IPC, por exemplo, nos últimos 5 anos, e quais dos últimos 5 anos para cá passaram a ser os autores mais proativos, digamos assim. Né? Então, ele trabalha de uma forma bem intuitiva, né? Então, e gera alguns gráficos bastante interessantes com relação a isso. E quem
consegue exportar esses dados de forma bem fácil é a base de dados Lens. Tá? Então ela te dá essa condição. O interessante é que quando você descarrega esses dados, né, quando você exporta esses dados, os mesmos eles caem na tua conta de e-mail, né, que é o que você utiliza para fazer o cadastro. E aí o que você acaba percebendo é de que, através disso, você tem um registro das suas atividades. Né? Então, precisa dar uma olhadinha no que foi feito com relação a uma determinada palavra-chave ou uma determinada pesquisa. É só ir lá no e-mail, você consegue ter os registros de todas essas suas navegações, digamos assim. Então, é uma base interessante, é uma base que eu sugiro, inclusive, que seja inserida nas bases a serem utilizadas em um estudo de prospecção realizado por qualquer um de vocês. Bastante intuitivo também, e eu sugiro que brinque. Brinque porque é bastante interessante. Sempre lembrando que a mesma combina não só dados de patente, mas dados também de artigos científicos. A base de dados Patent Lens, ou simplesmente Lens, nada mais é do que um recurso de pesquisa, né, de documentos patentários e de produções bibliográficas, né, então artigos científicos. O banco de dados ele é fornecido pela Cambia, uma organização australiana sem fins lucrativos. Então a base de dados é uma base de dados aberta. Atualmente ela é constituída por 111 milhões de registros de patente, que é o que eu coloco para vocês aqui, né? Esse foi o levantamento mais recente que eu fiz. E como eu já comentei com vocês, ela traz a possibilidade de você fazer um levantamento tanto em base de patente quanto em artigos científicos, tá? Com a possibilidade de busca por autor, citações, busca no título, busca como campo de busca os resumos, em várias e várias outras possibilidades, né? Então, país do depositante, são muitas as opções. Basta que você faça um registro, tá? Você vai precisar fazer um registro na mesma para que você possa descarregar seus dados, né? Ou, na verdade, obter os dados da sua pesquisa. Como assim? Olha, vez por outra você precisa exportar, como já falei anteriormente, os seus dados para uma planilha do Excel, por exemplo. E aí o Lens ele te dá essa possibilidade, inclusive com a possibilidade de exportar em formato CSV, que é o formato capaz de ser lido e organizado pelo Excel. E não é só isso não, o Lens também te dá a opção de exportar teus dados para um outro programa, que é um programa de tratamento de dados bibliográficos, né, que é o Voz Viewer. Tá? O Voz Viewer. Então, o Voz Viewer, por exemplo, para dados de patente, o Voz Viewer vai te dar condições de fazer análises de pedidos de registros em temporalidade. Tá? Então, ele consegue te dizer, por exemplo, em termos de autores, né? Então, quais autores que estiveram presentes com relação ao pedido de registro dentro de um determinado IPC, por exemplo, nos últimos 5 anos, e quais dos últimos 5 anos para cá passaram a ser os autores mais proativos, digamos assim. Né? Então ele trabalha de uma forma bem intuitiva, né? Então, e gera alguns gráficos bastante interessantes com relação a isso. E quem consegue exportar esses dados de forma bem fácil é a base de dados Lens. Tá? Então ela te dá essa condição. O interessante é que quando você descarrega esses dados, né, quando você exporta esses dados, os mesmos eles caem na tua conta de e-mail, né, que é o que você utiliza para fazer o cadastro. E aí o que você acaba percebendo é de que, através disso, você tem um registro das suas atividades. Né? Então, precisa dar uma olhadinha no que foi feito com relação a uma determinada palavra-chave ou uma determinada pesquisa. É só ir lá no e-mail, você consegue ter os registros de todas essas suas navegações, digamos assim. Então, é uma base interessante, é uma base que eu sugiro, inclusive, que seja inserida nas bases a serem utilizadas em um estudo de prospecção realizado por qualquer um de vocês. Bastante intuitivo também, e eu sugiro que brinque porque é bastante interessante.
Sempre lembrando que a mesma combina não só dados de patente, mas dados também de artigos científicos. Uma outra base de dados é a base de dados conhecida como Patent Scope, né? O Patent Scope, ele é um ambiente, né, uma plataforma de serviço de busca que permite a realização de pesquisas de mais de 59 milhões de pedidos de registro, vamos pensar assim, internacionais e, no caso, né, nacionais, né, publicados desde 1978, tá, gente? É um recurso que está sob a tutela da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, tá? A WIPO. E a gente consegue acessar o mesmo através do Google mesmo, então você coloca digita Patent Scope dentro do Google e imediatamente você é direcionado para o site, ou através da CAPES, né? Então, dentro do portal de periódicos da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal a Nível Superior, você consegue também, através do menu Buscar Base, né, a opção Buscar Base, você tem acesso ao Patent Scope. Para você ter uma ideia, somente no Brasil, essa plataforma, ela registra atualmente mais de 230 mil documentos, tá? E esses dados bibliográficos, eles são atualizados diariamente, mas as publicações de novas solicitações de registro, elas são feitas semanalmente com a grande maioria das outras bases de dados, tá? Pra você ter uma ideia, as informações que estão presentes no Patent Scope, elas incluem também as atividades relacionadas com os PCTs, né? Patent Cooperation Treaty, que são os tratados de cooperação de patentes, né? Então, aquela possibilidade que você tem de fazer com que um pedido de registro através de PCT seja feito em vários outros países, né? A partir de um só, né? Não necessariamente você pede registro somente no NPI, faz no NPI e via PCT você consegue pedir para que seja feito em vários outros países. Então ela reúne também coleções de diversos países, como Argentina, Chile, Colômbia, China, Guatemala, então são vários, né? Vários países. Uma outra base de dados é a base de dados conhecida como Patent Scope, né? O Patent Scope, ele é um ambiente, né, uma plataforma de serviço de busca que permite a realização de pesquisas de mais de 59 milhões de pedidos de registro, vamos pensar assim, internacionais e, no caso, né, nacionais, né, publicados desde 1978, tá, gente? É um recurso que está sob a tutela da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, tá? A WIPO. E a gente consegue acessar o mesmo através do Google mesmo, então você coloca digita Patent Scope dentro do Google e imediatamente você é direcionado para o site, ou através da CAPES, né? Então, dentro do portal de periódicos da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal a Nível Superior, você consegue também, através do menu Buscar Base, né, a opção Buscar Base, você tem acesso ao Patent Scope. Para você ter uma ideia, somente no Brasil, essa plataforma, ela registra atualmente mais de 230 mil documentos, tá? E esses dados bibliográficos, eles são atualizados diariamente, mas as publicações de novas solicitações de registro, elas são feitas semanalmente com a grande maioria das outras bases de dados, tá? Pra você ter uma ideia, as informações que estão presentes no Patent Scope, elas incluem também as atividades relacionadas com os PCTs, né? Patent Cooperation Treaty, que são os tratados de cooperação de patentes, né? Então, aquela possibilidade que você tem de fazer com que um pedido de registro através de PCT seja feito em vários outros países, né? A partir de um só, né? Não necessariamente você pede registro somente no NPI, faz no NPI
e via PCT você consegue pedir para que seja feito em vários outros países. Então ela reúne também coleções de diversos países, como Argentina, Chile, Colômbia, China, Guatemala, então são vários, né? Vários, vários países. Aqui eu mostro para vocês um exemplo das pesquisas que podem ser realizadas. Então, eu tenho pesquisa do tipo simples, avançada. Existe a possibilidade da combinação de campos, então uso título e resumo. Uso, além de título e resumo, posso levar em consideração, de repente, o país do depositante, né? Expansão multilingüe também é uma opção, e o diferencial com relação ao Patent Scope aqui, diferenciado dos outros, é que ele tem um campo específico para compostos químicos, bastante interessante para as pessoas que são da área de engenharia química, da área de química e assim por diante, tá? Ou que trabalham diretamente com compostos químicos. Aqui você vai precisar de uma assessoria, porque os termos utilizados para busca, eles realmente precisam ser definidos através dos nomes dos compostos químicos, e aí cabe realmente uma assessoria da área. Aqui você tem um teste que eu realizei, então eu coloquei como palavra-chave Covid-19 e utilizei um operador lógico AND para encontrar tudo aquilo relacionado com Covid-19 e vacina juntos no mesmo campo. Então perceba que ele encontrou tanto dentro do texto quanto no título, né, os termos Covid-19 e vacina, totalizando aqui 326 resultados. Você está vendo bem embaixo aqui do campo de busca, 326 resultados. Além disso, é interessante que também você faça um cadastro no Patent Scope, porque uma vez sendo feito o cadastro, você consegue exportar os dados da sua busca. Perceba que aqui neste exemplo, lá do outro lado, aqui do outro lado, eu tenho um exemplo de um disquete, não sei se vocês conseguem identificar aqui, ó, em cima do termo tradução automática, bem aqui do lado direito aqui. Então eu tenho um disquete. Esse disquete surge a partir do momento que eu faço o meu login. Perceba que eu tenho mais em cima aqui, ó, do lado da palavra ajuda, aqui nessa barra preta, eu tenho Mauro Melo, significa que eu estou logado. E aí eu consigo, através desse símbolo de disquete aqui, né, fazer a exportação dos meus dados. Esses dados aqui, os 326 resultados, eu consigo exportar para alguns outros formatos que podem ser abertos em outros programas. Além disso, o Patent Scope te dá condições de visualizar os mesmos na forma de gráficos, que é o que a gente vai já ver. Que é justamente isso aqui. Ó. Então aqui você identifica, para a Covid-19 e vacina, que foi o teste que nós acabamos de fazer, todas as definições aqui. Então, em se tratando do critério PCT, então eu tenho aqui a quantidade de documentos encontrados, né? Então o maior número dentro desses 326 resultados encontra-se para PCT, né, depósitos realizados nos Estados Unidos e na China. Então seriam esses três aqui. Um gráfico rapidamente de pizza realizado aqui. Para poder realizar o mesmo, basta você clicar aqui do ladinho dos resultados, aqui onde saíram 326 resultados, do lado esquerdo aqui da tela, 326 resultados, bem ao lado você tem um exemplo de um histograma, e se você clicar aí você tem a opção de utilizar todos os artifícios de gráficos que o Patent Scope te oferece. E por último, gente, eu trago um resumo aqui sobre algumas características para cada uma das bases de patentes listadas aqui nessa nossa conversa, tá? Algumas que acabaram não sendo listadas, eu também insiro aqui, porque acabam seguindo um padrão muito parecido com as outras. Mas o interessante é que você perceba aqui os diferenciais de cada uma e, por conta disso, a possibilidade de você escolher uma ou outra dependendo do objetivo da sua pesquisa. Então eu começo aqui com o INPI, o SpaceNet e o Patent Scope. E aí eu tenho a abrangência dos mesmos, idioma das palavras-chave, né? Então, para você ter uma ideia, aqui é o INPI, trabalha com português. Já a SpaceNet e o Patent Scope, você tem preferencialmente o inglês. O Patent Scope ainda traz para você mais outros 9 idiomas. Depois eu tenho os operadores lógicos, então quem usa AND, OR ou NOT, quem usa a combinação deles, né? Operadores de truncagem, então quem usa asterístico, o jogo da velha, hashtag. Quais são as opções de pesquisa, quem trabalha só com pesquisa básica e avançada, quem de repente trabalha com outro tipo de pesquisa, por classificação, por exemplo, como é o caso do SpaceNet.
Depois nós temos as opções de campo de busca, então, né, que tipos de campos você pode identificar em cada uma das bases. Então, quem trabalha somente com palavra-chave, título e abstract, no resumo, no caso, ou quem de repente dá a opção de procurar no campo dos códigos internacionais, IPC, CPC. A atualização dos dados, a grande maioria, na verdade, não a grande maioria, né? Então a gente pode dizer, inclusive, que todos aqui possuem atualização de dados semanais, né? E aí aqui um dado interessante, quem permite download dos dados da busca, né? Então, o INPI não permite, tá? SpaceNet permite, sim, esse download pode ser realizado para o Excel, provavelmente no formato CSV. PatentScope também permite, mas você precisa fazer um cadastro, né? Aquilo que a gente conversou anteriormente. Faz um cadastro rapidinho, surge a possibilidade lá através daquele disquetezinho que aparece, e aí você consegue fazer download. E quem que gera gráfico? Quem gera gráfico? NPI não gera gráfico, SpaceNet não gera gráfico, o PatentScope, sim, já vai gerar alguns gráficos para você. Aqui a gente já tem as outras bases de dados, eu tenho a base de dados americana, né, USPTO aqui, tem o Derwent aqui mais embaixo, e por último o Launchpad, que agrupa, na verdade, documentos oriundos da América Latina e de 20 países da Espanha, né? Então essas seriam as abrangências, tá? Os idiomas utilizados, mais uma vez os operadores lógicos, e a gente passa realmente para um dos pontos que são bastante interessantes. Lá no finalzinho tem aqui quem permite download de busca. Base de dados americana não, o USPTO não permite. Existem até algumas tentativas de utilização de alguns arquivos de extensão, né, através do Mozilla, por exemplo, ou do Google Chrome, você insere alguns arquivos de extensão e aí por conta disso você conseguiria fazer a impressão, somente a impressão, né, que já é um problema, dos documentos do USPTO. No entanto, eu fiz esse teste, né, pode ser que até tenha funcionado durante um tempo, tá, um tutorial que tinha na rede, depois ele para de funcionar, talvez por conta de alguma atualização da própria base de dados. Então, download de busca, não permite. Tá, o Derwent, ele permite sim, tanto em HTML quanto formato de texto, sem formatação, né, separado por tabulações, e o Launchpad sim também permite, assim como o SpaceNet, o Launchpad permite em Excel. E quem gera grafo, o USPTO não gera, o Derwent faz uma análise, mas não gera gráfico satisfatório, então são superficiais, e o Launchpad não. Você percebe que o Lens não entra aqui, mas a gente comentou bastante sobre ele agora há pouco. Eu sugiro que vocês brinquem um pouquinho com a base de dados Lens, é bastante interessante, dá essa condição para a realização de alguns gráficos. E sugiro que vocês brinquem, testem. Então brinquem com cada uma dessas bases e avaliem o potencial de cada uma delas para o trabalhinho de prospecção que vocês estejam de repente pretendendo realizar. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho mais com a formação de vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.